Hebreus capítulo 10, verso 36. Porque necessitais de perseverança, para que alcanceis a promessa, depois de haver feito a vontade de Deus. Pois aquele que vem virá dentro em breve, e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não se agradará dele. Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Ó Pai, te entregamos esse tempo, Senhor, novamente nas tuas mãos, para que o Senhor capacite-nos, Senhor, a ouvir a tua palavra, como já ouvimos de manhã, Senhor. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ó, Senhor, nos dê, Senhor, graça, Senhor, de ouvir e não endurecermos, Senhor, para que o Senhor avance entre nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Irmãos, a nossa jornada, como o Léo já estava compartilhando hoje, ontem, ela é algo tão sublime, né? Tão maravilhosa. E aqui o autor de Hebreus fala que o Senhor em breve virá. A cada dia que caminhamos, mais vemos que em breve Ele virá. E em toda a jornada, desde que o Senhor criou este mundo, o justo vive pela fé. O Senhor não preparou uma outra maneira para vivermos. Hebreus 11 vai entrar aqui falando dessa galeria, né? Desses homens considerados aqui heróis da fé. Que foram homens que pela fé fizeram muitas coisas, que viveram essa vida de fé. Moisés, por exemplo, um exemplo aqui, ele, no verso 25 do capítulo 11, ele escolheu ser maltratado. Ele teve uma escolha. Ele considerou, no verso 26, a afronta de Cristo uma riqueza maior. E no 27, perseverou. Ele viveu pela fé como todos os outros aqui. E no verso 32 fala que faltava tempo. O autor faltava tempo para falar de tantos homens. Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. Tiago, capítulo 5, o verso 17. Tiago falando ali sobre uma carta muito prática, né? Que a fé, ela não é algo místico que não tem uma base para a gente caminhar, não. Tiago fala que a nossa fé, ela tem que ter obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu com minhas obras vou mostrar a minha fé. Não é assim que Tiago diz? Tiago 5, 17 fala que Elias era um homem frágil como nós, ou semelhante, ele tinha sujeito às mesmas paixões que nós. Após a queda, irmãos, todos somos iguais. Paulo já deixou bem claro isso na carta de fundamentos ali aos Romanos, que no começo todos estavam debaixo da ira de Deus por causa do pecado. Todos pecadores. E agora sujeitos às mesmas paixões. Mas graças ao Senhor porque Ele veio. Porque Ele nos abriu esse caminho. Ele que nunca pecou. Se fez pecado por nós. E agora nos possibilita viver essa vida de fé. E por toda a história da igreja, vemos que essa galeria de Hebreus 11, ela prossegue. Ela não está fechada. No final do capítulo 11, o autor fala que sem eles, sem nós, eles não seriam aperfeiçoados. Que mistério é esse, né? Esses homens, sem nós, não seriam aperfeiçoados. Mas, para que isso aconteça, para que possamos entrar nessa galeria, temos que viver da mesma forma que eles. Temos que viver pela fé. Temos escolhas diante de nós. Temos as mesmas fraquezas que todos esses homens tiveram. Como Tiago nos diz. Elias era um homem como nós, mas ele orou com insistência. A palavra fala, com fervor. E quando nesse episódio que ele chega diante de Acabe foi um dos piores reis de Israel. Terrível contra os princípios de Deus.
E quando ele se apresenta diante de Acabe, ele dá um juízo. Elias chega e fala para ele: não vai chover até que eu fale quando vai chover. Irmãos, que isso? Elias surge ali e dá uma palavra dura contra Acabe, porque a nação se havia corrompido e esse homem já havia orado. Ele não chegou ali sem oração, ele orou e conheceu a vontade de Deus e orou e orou. Então Deus o mandou lá e por 3 anos e meio não choveu e teve fome, seca, juízo de Deus. Mas ele era um homem como nós, irmãos. Ele era um homem como nós, com pecados como nós. E qual a diferença desses homens que estão aqui em Hebreus 11, como tantos homens durante a história da igreja? Foram homens consagrados. Foram homens que entregaram as suas vidas ao Senhor. Foram homens que durante toda a história da igreja, antes, aqui desde do início, eles foram homens fiéis ao Senhor. Foram homens com quem o Senhor pôde contar. Foram homens, nesse ponto, muitas vezes diferentes de nós. Eles eram como nós, pecadores. Mas chega um momento que vai haver uma diferença muito grande. A palavra fala que no final nós vamos ver quem serve a Deus e quem não serve. Há uma diferença entre o justo e o ímpio. E entre os cristãos também vai haver diferença no tribunal de Cristo. Quando ele voltar, ele vai recompensar aqueles que foram fiéis e vai trazer disciplina para aqueles que não forem fiéis. Então, por exemplo, falando desse aspecto, durante toda a história da igreja, vemos homens que foram fiéis, que viveram pela fé. Um exemplo que eu estava lendo esses dias, os irmãos talvez conheçam, se não conhecem, podem ler depois com calma, a história de David Livingstone, um grande missionário e desbravador inglês que foi para a África. E esse foi um grande homem de Deus. Leva a família para a África. Em 1813 ele nasceu e morreu em 1873. E esse homem foi um desbravador, descobriu rios na África onde nenhum explorador já tinha chegado. Ele ia, muitas vezes foi com a família, caiu de febre 31 vezes, foi atacado por um leão. Quando o irmão estava falando ontem sobre o livramento de Deus, eu lembrei dessa história. Uma vez ele estava na África e um leão o ataca e morde o seu ombro. E ele fala que naquele momento ele ficou tão atordoado como no momento ali que um gato pega um rato e o chacoalha. O leão pulou em cima dele e mordeu o seu ombro esquerdo. Irmãos, não tem salvação, mas tem. O nosso Senhor é o mesmo, irmãos. Ele é o mesmo que libertou o seu povo do Egito, que abre o mar. É o mesmo, irmãos. Ainda hoje ele é o mesmo. Então, vem outro guerreiro, alguém com uma lança ali, e aquele leão o solta. E ele é salvo. Mas ele, por toda a sua vida, depois disso, sofria com dores terríveis no ombro e muitas vezes tinha que usar uma tipóia, porque imagina um leão morder o seu ombro, né? Não é um gatinho, né? É um leão. E no final da sua vida, ele morre e volta para a Inglaterra e ele é enterrado na abadia de Westminster. Então, muitas pessoas ali chegam ao seu funeral. Imagina aquela cena ali. Teve uma vez que eu vi uma cena de quando Ayrton Senna morreu. Se vocês depois procurarem na internet, vocês vão ver. O caixão desfilando por São Paulo, multidões nas janelas, nas ruas, para receber o corpo daquele homem. Que não era um cristão, não sei se ele disse que era um cristão, né? Ele fala que, mas isso não veio ao caso. É mais ou menos aquilo ali, aqueles multidões recebendo o corpo de David Livingstone. E aí perceberam um certo senhor chorando amargamente e perguntaram para ele: por que você está chorando tanto?
Ele falou: o Davizinho, ele era meu amigo. Nós crescemos na mesma aldeia, cursamos o mesmo colégio, frequentamos a mesma escola dominical, trabalhamos na mesma máquina de tear. E ele seguiu aquele caminho, e eu este. E agora ele é honrado, condecorado, e eu sou desprezado, desonrado, e vou ter o destino dos bêbados. Irmãos, que coisa terrível. 2 caminhos. O Senhor já nos alertou. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas ele conduz para a vida. E há um outro caminho. Um caminho largo, com delícias, muitos prazeres, aparentemente, mas no final é morte. E no nosso meio também existem 2 caminhos. Há o caminho da consagração, há o caminho da fé, da vida com Deus e da recompensa futura. Ou então, há o caminho que nós vamos chegar no final e vamos lamentar e chorar. Porque tivemos as mesmas oportunidades, estivemos nos mesmos encontros e conferências, ouvimos as mesmas palavras. E por que alguns avançam e outros não? Isso não tem a ver com pregadores, com nada do tipo. O Senhor está falando aqui de homens fiéis a Ele. Há diferença, há escolhas que nós fazemos, há a consagração, a vida com Deus, que Ele quer para cada um de nós, desde os pequenos até os velhos. Ainda há chance, e ainda há um caminho a se percorrer. Mas o Senhor nos chama para esse caminho, e Pedro fala que Ele já nos deu, pelo seu divino poder, todas as coisas que conduzem a vida e a piedade. Tudo, irmãos, Ele já providenciou para nós. Não temos poder e nem não podemos falar assim: não, o Senhor não nos deu isso. Aquilo que aqueles homens alcançaram é inalcançável para nós. Leonard Ravenhill foi um grande homem de Deus, se os irmãos não conhecem, dos nossos contemporâneos. Morreu em 1994, aos 89 anos, eu acredito. Um homem, um profeta de Deus para essa geração. Acho que tem um livro dele em português só, se eu não me engano, Porque Tarda o Pleno Avivamento. Um irmão que rodou o mundo pregando o Evangelho e exortando a igreja. E ele fala assim, quando eu leio, palavras dele, quando eu leio Hebreus 11, eu fico abismado, porque aqueles irmãos não tinham Bíblia. Esses irmãos não tinham nada que nós temos hoje, irmãos. Mas eles tinham fé. Eles tinham vida com Deus. Então, eu queria ler um texto lá de 2 Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo 7. Aqui, Salomão havia dedicado o templo que Davi já tinha preparado, as coisas todas. E Salomão dedica o templo e faz uma oração a Deus, no capítulo 6, pedindo para Deus se atentar para aquele lugar, para o seu povo. E depois, no capítulo 7, Deus vai responder essa oração de Salomão. No verso 12, fala que o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Como nos nossos tempos, e nos tempos, agora vamos abrir em Neemias, capítulo 1, quando a obra do Senhor e o testemunho do Senhor, ele está fraco, durante toda a história, o Senhor levantou homens, homens e mulheres fiéis ao Senhor, que viveram pela fé e que seguiram esse caminho que o Senhor preparou aqui e falou em Crônicas, e já havia falado por Moisés, que se o povo
de Deus, se o povo se humilhasse, orasse, buscasse a Ele, se convertesse dos seus caminhos, Ele ia intervir. Ele ia sarar a terra. Ele ia ouvir lá dos céus, perdoar os pecados e sarar a terra. Então aqui em Neemias, ele está no momento de restauração. Esdras já tinha vindo, e aí aqui no capítulo 1, fala aqui palavras de Neemias, e no verso 2, Hanani, um dos irmãos, veio de Judá com alguns homens, e perguntei-lhe pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Ele procurou saber, irmãos. Nós devemos procurar saber quais são os nossos tempos, o que o Senhor quer, como que estão as coisas. E o que Hanani falou? Não, está bem, está tudo bem, o Neemias, está tudo maravilha. Não, ele falou assim, os que sobreviveram estão passando grande aflição e vergonha, lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Então, caos, irmãos, caos. Aflição, angústia, vergonha. E o que Neemias fez? Depois de ouvir essas palavras, ele voltou a trabalhar. No final do capítulo 1, ele era copeiro do rei. Olha só, verso 11. Ele era copeiro do rei. Quando ele ouviu essas palavras, ele voltou a servir o vinho para o rei? Não. O que ele fez? Sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e a orar perante o Deus do céu. E eu disse ao Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usa de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Os teus olhos estejam abertos, os teus ouvidos atentos para ouvirem a oração do teu servo, que faço diante de ti dia e noite pelos israelitas, teus servos. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e a minha família pecamos. Temos agido de forma perversa contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem aos estatutos e às leis que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a teu servo Moisés: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre todos os outros povos, mas se voltareis para mim e obedeceres aos meus mandamentos e os praticareis, ainda que vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Irmãos, é claro que ele não leu dessa forma, ele não fez essa oração dessa forma que eu li. Irmãos, ele sentou e chorou. Pontos aqui, desde os jovens agora, para até os mais velhos, que nós devemos nesses dias, e que esses homens de fé, durante toda a história da igreja, tiveram. Procurar saber qual o nosso tempo. E quando nós vemos o caos, as lutas, as batalhas, nós devemos sentar e chorar. Isso qualquer um pode fazer, desde os mais novos até os mais velhos. Chorar diante do Senhor, se humilhar. E depois ele lamentou por alguns dias no verso 4. Ai, irmãos, ele não parou, ele não chorou 2 minutos e saiu, não. Ele chorou, lamentou, chorou, jejuou e orou. Hoje nós perdemos isso. Quais os irmãos que jejuam e oram nos nossos dias? Quais irmãos? Isso será que era só para os dias daqueles homens? O jejum, a oração, o lamento, o choro? Confessar os pecados? Não. Isso são para os nossos dias. Tiago fala: lamentai, chorar, entristecei-vos, convertei vosso pranto, vossa alegria em choro. Orem, busquem a Deus, confessem seus pecados, e Ele ouvirá. Que o Senhor nos abençoe. Ó Senhor, o Senhor cumpre a Tua palavra, e o Senhor é o mesmo desde sempre. Ah, Senhor, nos ensina, Senhor, a sermos como esses homens de Deus, que veem, Senhor, muitas vezes o Teu povo em aflição, e se levantam, Senhor, e se dobram diante de Ti, Senhor, e choram, Senhor, e lamentam, Senhor, e jejuam, Senhor, e oram, e buscam Tua face, Senhor, dia e noite, Senhor, até que o Senhor responda, Senhor, até que o Senhor do alto dos céus
O Senhor sare a nossa terra, Senhor. O Senhor faça a tua vontade e o teu nome seja novamente estabelecido nessa terra, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra é sempre a mesma e o Senhor é sempre fiel. Glórias ao teu nome, Pai. Em nome de Jesus.